Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu fiz um exercício, um verdadeiro exercício hercúleo, um exercício da maior performance possível para tentar responder uma pergunta que muitos dos nossos seguidores me fazem, principalmente nas nossas lives, né? Que acontecem basicamente no TikTok e no YouTube. Qual é a sua banda de rock favorita, colecionador? Isso é um dilema enorme. Eu já gravei vários vídeos comentando que eu não consigo eleger uma banda de rock favorita. Eu até já apresentei uma lista com 18 bandas favoritas. Né? 18 bandas, e mesmo assim eu deixei de lado algumas bandas que têm algumas obras sensacionais, mas que são obras assim únicas, né? São bandas que gravaram um álbum ou dois álbuns apenas, têm um currículo muito pequeno, então, que não me permitiu incluir elas nas minhas 18 bandas favoritas. E mesmo assim, eu não fui capaz de eleger uma banda superior às outras. Eu botei as 18 no mesmo patamar, no mesmo ponto, né? Mas, ainda insistindo nessa tese e usando de uma ferramenta que eu já usei para outros elementos, como, por exemplo, artistas de quadrinhos, né? E títulos e tudo mais, eu comecei a fazer um somatório, uma coisa assim aritmética, né? Quantos álbuns eu tenho de cada banda? É lógico que eu vou acabar sendo um pouco injusto, inevitavelmente, com as bandas que tiveram poucos álbuns, né? O caso, por exemplo, do Trace, o holandês, né? O alemão Triunvirat, e outras bandas do tipo que são muito boas, que têm uma carreira muito boa, mas pequena, muito pequena. As bandas que têm mais álbuns saíram na frente e também são as mais famosas. Então eu resolvi fazer uma lista com as minhas 10 bandas favoritas, já diminui pela metade, e tentando classificá-las entre a 10ª banda e a primeira banda, baseada no quê? Baseada na quantidade de álbuns que eu tenho, que eu gosto muito, que eu ouço sempre, que eu estou sempre ouvindo, porque são realmente extraordinários, tá? Antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal, e se você chegar no final do vídeo e gostar, você bota o gostei, não gostou, bota o não gostei, faz parte da brincadeira. Se gostou, bota aquele hypezinho, aquela mãozinha aí do YouTube, que fortalece muito o canal. E também lembrando a vocês que nós temos aí na nossa tela o QR Code do LivePix, que permite você contribuir para o projeto do canal, que ainda não é um canal monetizado por nenhuma plataforma, tá? Então, dá uma forcinha para a gente aí, ajuda no que você puder para o nosso projeto. Além, logicamente, de deixar seus comentários. Concorda comigo? Discorda de mim? É lógico que esse assunto não tem concordância, né? Não tem. Cada um tem as suas preferências, cada um tem o seu gosto. Graças a Deus, como diria minha mãe, que seria do amarelo se todo mundo só gostasse do azul, né? Felizmente é por aí mesmo. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar das minhas 10 bandas favoritas, 10 bandas assim baseadas na fama, são bandas mais famosas, logicamente dentro do meu gosto, que é um gosto muito limitado, é um gosto muito ortodoxo, muito conservador, porque eu só gosto do rock dos anos 70, basicamente do rock dos anos 70, que foi feito mais ou menos entre 1970 e 1975, 76, mais ou menos. Tem duas bandas aí que vão estar na lista que não fazem parte desse recorte tão pequenininho que eu faço aí dos anos 70. Tem duas bandas aí que fogem disso, mas que seguem o mesmo padrão musical, que é aquele rock mais elaborado, mais sofisticado, um rock meio trilha sonora, um rock mais sinfônico, um rock muito mais instrumental.
essencialmente instrumental. A voz tem menos valor nesse estilo de rock que é o meu favorito, dentro dos estilos que eu chamo de rock erudito, do hard rock e do heavy metal, tá? Dentro dessa recortezinho pequeno, dentro de mais ou menos dessa faixa de tempo, eu vou te apresentar as minhas 10 bandas assim preferidas, digamos assim, não baseado exclusivamente nos álbuns melhores, mas nos álbuns melhores associado a uma quantidade maior, tá? 11ª colocação, uma banda de rock erudito da melhor qualidade e que tem uma voz feminina que é um instrumento musical, que é uma coisa excepcional. Eu estou falando aqui do Renaissance. O Renaissance é a 10ª banda das minhas favoritas, né? Esse álbum aqui é o terceiro álbum, se eu não me engano, é o Ashes Are Burning, que é um álbum emblemático, é um dos mais famosos de uma banda que tem uma certa fama, principalmente para quem curte o rock erudito dos anos 70. É aquele rock que é praticamente sinfônico, né? Que tem como os instrumentos como a sua marca mais importante, que tem um dos melhores baixistas do mundo, que é o John Kemp. Eu gosto muitíssimo aqui do John Kemp, tá? É um baixista que é fora da curva, excepcional mesmo. É um baixista que faz melodia no baixo, né? E a voz, logicamente, dessa moça bonita aqui, que é a Anne Aslan, uma das vozes femininas mais bonitas da história da música, uma voz praticamente lírica, tá? E eles têm pelo menos 4 álbuns que são muito bons, por causa desses 4 álbuns, né? Somado à fama da banda e à qualidade da música, ela está no 10º lugar da minha lista aqui, tá? Vamos ao 9º lugar. O 9º lugar é uma banda desconhecida da grande maioria. É uma banda que é um gosto muito pessoal, mas é uma banda que tem uma pegada que se assemelha muito ao melhor do rock erudito. E é uma banda dos anos 80. Não é uma banda dos anos 70 como o Renaissance. Renaissance é uma banda dos anos 70. Eu estou falando aqui do Novella Japonês. É uma banda de rock erudito japonesa, tá? Que faz um rock que tem uma influência direta, objetiva de Emerson Lake Palmer, que não está na minha lista porque só tem 3 álbuns que eu considero muito bons, tá? Então Emerson Lake Palmer não entrou e o Novella entrou, que na verdade é um discípulo do Emerson Lake Palmer, mas também com outras influências do Queen, por exemplo, tem influência de outras bandas clássicas dos anos 70, mas é uma banda dos anos 80. É uma banda que canta em japonês, tá? Mas os músicos são de um virtuosismo acima da média, faz uma música que se assemelha muito à trilha sonora, inclusive tem 2 álbuns deles que são trilhas sonoras de desenho japonês, né? É uma banda extraordinária. Infelizmente não é do conhecimento do grande público, tá? É uma banda que tem 5 álbuns, pelo menos 5 álbuns muito bons mesmo, a banda Novella japonesa, tá? Vamos para o 8º lugar. E agora eu vou surpreender muita gente, porque a maioria vai dizer assim, não, o colecionador vai colocar essa banda lá em primeiro, em segundo, em terceiro, não vai colocar em 8º lugar, mas em 8º lugar está o Pink Floyd. O Pink Floyd, então imagina, se já no 8º lugar eu coloco o Pink Floyd, imagina o que vem aí pela frente, né? Não vai ser moleza, não, vai ser punk. Né? O Pink Floyd é uma banda que eu não tenho que apresentar muito, porque das 10 bandas que eu estou apresentando aqui, provavelmente o Pink Floyd é a mais famosa de todas. A mais famosa de todas. Eu acho que, não sei se é a mais famosa, mas está entre as 3 mais famosas. Que eu vou apresentar mais 2 bandas aqui que são muito famosas, do mesmo nível do Pink Floyd, tá? Esse aqui é o Wish You Were Here, que vem a ser, deixa eu ver, o 4º álbum muito bom do Pink Floyd, tá? Isso é uma edição especial em Blu-ray, mas Pink Floyd não precisa de muitas apresentações, né? 8º lugar,
é o Pink Floyd. Vamos para o 7º lugar, e aí foi uma luta feroz. 7º, 8º, 8º, 7º, eu não sabia dizer, entre o Pink Floyd e o Yes. Estou falando aqui do Yes, que é outra banda que é muito famosa. Eu acho que não é tão famosa como o Pink Floyd, porque o Pink Floyd ultrapassou todas as gerações até hoje, e muita gente nova, hoje em dia, a galera que está com seus 20 anos, hoje em dia, conhece o Pink Floyd. O Yes já não é tanto assim, já é uma coisa mais de um determinado grupo, mas é uma banda exponencial, é uma banda extraordinária, com um dos melhores músicos lá dos anos 70, e esse aqui é o primeiro grande álbum deles, é o Fragile. Está aqui o Fragile, que é o primeiro grande álbum do Yes, nessa fase aqui com o Rick Wakeman, porque o Rick Wakeman, de certa forma, deu uma estrutura musical para o Yes que eles não tinham anteriormente. Mudou, o Fragile e o Rick Wakeman são uma mudada de direção nos rumos musicais do Yes, né? Então essa, para mim, é a grande fase, e o Yes entra aí com seis álbuns extraordinários, que na minha coleção, que eu adoro, que eu ouço muitíssimo: o Fragile, o Close to the Edge, o Telefront Topographic Ocean, o Rileia, o Going for the One e o Tormento. Então é bastante coisa, né, gente? Tá aqui o Yes, o Fragile. Muito bem. Banda número, vamos lá, 10, 9, 8, 7, banda número 6. Banda número 6 é uma banda alemã, talvez a mais poderosa, é a mais poderosa das bandas alemãs, não deixando de lado, é claro, o Triumvirat, que é uma banda também que eu adoro, mas o Triumvirat não compôs muitos álbuns muito bons. Eu diria que basicamente ele tem 2, talvez 3 álbuns bons, mas não é o caso do Eloy. O Eloy não, o Eloy realmente supera o Triumvirat com facilidade, e ele tem muitos álbuns bons nos anos 70, né? Por exemplo, o Floating, o Power and the Passion, o Down, o Ocean, 4 álbuns aí já muito bons, e voltaram com força total depois dos anos 2000, depois dos anos 2000, com, por exemplo, esse aqui, o Visionary. Além do Visionary, eles já fizeram 2 álbuns baseados na biografia da Joana d'Arc, que são muito bons, excepcionais, trilha sonora, sinfonia, tudo que tem de bom, né? Que é o The Sword, The Vision, The Sword and the Pyre, em 2 volumes. E ainda gravou depois o... esqueci agora... Memories from the Past, alguma coisa assim. Muito bem, então é outra banda aí com 7 álbuns sensacionais, pelo menos 7 álbuns sensacionais, e que por isso ela entra aqui na 5ª colocação, não é isso? 10, agora já até me perdi aqui, deixa eu ver. 10, 9, 8, 7, na 6ª colocação, o Eloy entra aqui na nossa lista das minhas bandas favoritas. Eloy, alemão, que canta em inglês basicamente, tá, gente? Mas ele é uma banda alemã. No 5º lugar, agora chegamos ao 5º lugar. No 5º lugar, vai dar uma guinada, porque até agora todas as bandas são basicamente, todas as bandas aqui são de rock erudito, aquele rock mais sinfônico, né? Mais arranjado, com muita instrumentação. Esse aqui também é um rock basicamente instrumental, mas ele tem uma pegada um pouquinho mais voltada para o heavy metal. É a banda que eu chamo de heavy metal erudito. Por quê? Porque ele tem uma pegada mais pesada, mais pauleira, porém com muita melodia, com muitos arranjos, com muita harmonia, com uma pegada também meio sinfônica. No 5º lugar, eu vou colocar o Dream Theater. Está aqui o Dream Theater, outra banda estratosférica, outra banda sensacional, com muitos álbuns que eu gosto bastante. Já aqui nós já estamos na faixa dos 8 álbuns que eu gosto muito, tá? Esse daqui é o ao vivo, é o Live Scenes from New York, que é o lançamento do álbum Scenes from a Memory. Metrópolis, parte 2, Scenes from a Memory. É uma banda que já é um pouco mais conhecida, né?
pelo pessoal que gosta de heavy metal, principalmente. Apesar de que eu acho que o Dream Theater não faz exatamente um heavy metal. Ele faz um heavy metal erudito, porque tem muito mais sofisticação na música do Dream Theater do que é normal, do que é tradicional no heavy metal, tá? Então, estamos aqui. Vamos chegando ao final. Quarto colocado, a quarta banda em números de álbuns, tá? Uma banda que tem 9 álbuns muito bons, e aí eu volto ao rock erudito. Uma banda inglesa, é o Curvadear. O Curvadear é uma banda inglesa lá dos anos 70, uma das fundadoras do rock erudito inglês, que é extraordinária, com uso de violinos, muitos teclados, outra voz feminina absolutamente extraordinária, igual eu falei da Anne Aslan, do Renascença. Aqui nós temos a Sônia Cristina Linwood, que é a vocalista extraordinária do Curvadear. Outra banda que também não é muito conhecida, mas eu digo para vocês, aproveitem para conhecer o Curvadear, tá bom? Então aqui no quarto lugar, esse álbum aqui é o terceiro álbum do Curvadear, tá? O Phantasmagoria é o terceiro álbum do Curvadear, né? Ele tem um primeiro Air Conditioning, o segundo Second Album, e aqui o Phantasmagoria, que é o terceiro álbum dele. Vale a pena demais vocês apreciarem. Vamos ao terceiro lugar. Terceiro lugar, agora eu vou falar de uma banda famosa também, extremamente famosa, no mesmo nível do Pink Floyd, né? E que dispensa também muitas apresentações, é uma banda que eu já falei muitas vezes aqui. No terceiro lugar, o Led Zeppelin. Tá aqui, meu Deus, o Led Zeppelin em terceiro lugar, o que vem por aí, né? Realmente aqui a coisa fica pauleira. Escolher entre essas 3 últimas bandas aqui é muito difícil mesmo. Mas por uma questão de que o Led Zeppelin tem mais ou menos 9 ou 10 álbuns de estúdio sensacionais, não tem como o Led Zeppelin não ser o top 3, tá? Esse aqui é o último que saiu, é o álbum da BBC Sessions, que é uma coletânea de músicas que eles gravaram na rádio BBC, lá nos anos 70. É uma banda de rock, né? De hard rock, que é como classifico o Led Zeppelin, que tem uma pegada de blues muito forte. A influência do blues com o Led Zeppelin é direta, é imediata, é objetiva, né? E com um dos músicos mais sensacionais de todos os tempos. Aqui você tem apenas o Jimmy Page, que na minha opinião é o melhor guitarrista do mundo. Tem aqui o John Bonham, que se não é o melhor guitarrista do mundo, é o segundo melhor do mundo. E tem aqui também o Robert Plant, o vocalista, que tem uma voz emblemática, histórica, uma voz também muito instrumental, tá? O Led Zeppelin, terceiro lugar. Vamos ao segundo lugar. Aí a luta ficou feroz, ficou muito difícil, mas agora são 2 bandas com 10, 11 álbuns que eu gosto demais. 10 ou 11 álbuns que eu gosto demais. Eu vou ter que falar do mestre Rick Wakeman. Rick Wakeman está na segunda colocação entre as minhas bandas favoritas. Logicamente, o Rick Wakeman é um tecladista, mas ele construiu uma banda, né, que é o English Rock Ensemble, para fazer as performances absolutamente maravilhosas, extraordinárias dele, que são trilhas sonoras, que são sinfonias, como é o caso desse álbum que eu estou trazendo de exemplo, que é o Viagem ao Centro da Terra, de 1974. Tá? Um grande símbolo desse rock muito clássico, muito categórico dos anos 70, né? Esse álbum aqui é de 74, tá? Um álbum absoluto. Na minha opinião, o maior multitecladista de todos os tempos é o Rick Wakeman, e esse álbum aqui é fundamental você ouvir, que é o Viagem ao Centro da Terra, rock erudito na veia. Primeiro lugar, rufem os tambores. Já deixei de lado o Pink Floyd, já deixei de lado o Yes, já deixei de lado o Led Zeppelin, já deixei de lado o Rick Wakeman. O que está sobrando para mostrar em primeiro lugar, gente? Olha aí, o que é isso? É o Deep Purple. O Deep Purple. Gente, sabe por quê? Sabe por que o Deep Purple ficou em primeiríssimo lugar? Porque a quantidade de álbuns muito bons
supera os 11 álbuns. São 12 ou 13 álbuns do Deep Purple que eu acho absolutamente sensacionais. Então, essa lista, essa classificação, essa categorização se baseou exclusivamente nisso, na quantidade de álbuns extraordinários. Não se baseou em qual é o melhor álbum, comparar melhor álbum, não. Aqui o critério foi quantos álbuns eu gosto muito da banda. E o Deep Purple tem mais de 12 álbuns que eu gosto muito. Mais do que o Led Zeppelin, que só lançou 10 álbuns, né? Mais do que o Rick Wakeman, que tem também uns 10 álbuns que eu gosto muito, e mais do que, né, o Pink Floyd, que só tem 6, ou o Yes, que também tem 6, tal. Então o Deep Purple ficou em primeiríssimo lugar por causa disso. Esse álbum aqui é o álbum de 1984, e outra coisa, também é uma banda que atravessou gerações, né? O Deep Purple está na estrada desde 1967, se eu não me engano. Então é uma banda realmente superior a todas as outras, na longevidade. Então, ela sai na vantagem. Ela tem muito mais álbuns, né? Apesar de que eu não gosto de todos. Tem vários álbuns que eu não gosto, mas mesmo assim ele supera os outros na quantidade de álbuns que eu gosto muito, que é o caso do Perfect Strangers aqui, que é de 1984, que foi o retorno da segunda formação, a mais famosa de todas, com Gillan, com Blackmore, com Glover, com Lord e com Pace. Tá bom, gente? Então fica aqui a minha lista, né, em as 10 bandas favoritas na ordem de preferência, na ordem de preferência. É lógico que existem alguns álbuns de bandas que compuseram muito pouco, que compuseram 1, 2, 3 álbuns, que não entraram nessa lista, mas tem álbuns extraordinários. Eu vou citar aqui de cabeça uma banda que praticamente ninguém conhece, que é o Mandala Band. O Mandala Band tem um álbum que, sinceramente, é tão bom ou melhor do que todos esses que eu citei aqui. Mas eles só têm um álbum muito bom. Então não dá para eu colocar como uma das minhas 10 bandas favoritas uma banda que só tem um álbum muito bom. É apenas um critério de seleção, tá, gente? Cada um tem o seu critério e eu respeito o de todos vocês, com certeza. Chegou até aqui e gostou? Bota o gostei. Não gostou? Não gostei. Faz parte da brincadeira. Ajuda a gente aí com o nosso Live Pix e até a próxima.